Fala aí galera, beleza? Hoje a gente está aqui mais uma vez no canal Job Refrigeração e como sempre a gente está buscando as influências, as pessoas que influenciam, estimulam a gente a buscar conhecimento, pessoas que estão sempre ajudando a classe refrigerista. E hoje eu estou aqui com meu amigo de Belo Horizonte, Anderson Barão, rei do BRF. Ô, cara, satisfação é minha, né, gente? Obrigado por vocês estarem aí. Cara, hoje a gente trouxe o Barão aqui. Barão, chegou um choppzinho aí. Não, o rapaz vai trazer aí. O Barão de BH, é só faltou um pão de queijo, né? Obrigado. Aí, que moral, hein? Aí. Ó. Show, galera, a gente se reuniu aqui pro projeto da Refriplay, junto com o Refricoach, está muito bacana. E eu tô aproveitando a oportunidade aqui de conhecer meu amigo Barão, gente finíssima, cara, super disposto, conhecimento lá em cima, dedicada a ajudar a classe. Barão, queria que você falasse um pouco pra galera que quer trabalhar com VRF, porque hoje eu recebo muita solicitação de gente assim, Job, eu quero trabalhar com VRF, todo mundo quer trabalhar com VRF. Só que eu sempre bato na tecla, não adianta a gente querer trabalhar com VRF e não ter aquele básico na veia. Cara, o que você tem a dar de conselho pra essa galera aí? É uma tendência, não tem como voltar atrás. Hoje em dia deve estar em torno de 12% do mercado brasileiro é VRF. E essa tendência cresce ano a ano. Já está dominando o mercado. Os prédios hoje em dia, eles são mais espelhados, a área técnica é uma área técnica pequena. Então, dependendo do volume de carga técnica que você tem, o que vai caber ali vai ser um VRF. O desnível de linha, desníveis longos, tem que ser um VRF. Então a gente tem que se qualificar, gente. Não tem jeito. Hoje a base central do Brasil, que tem vários cursos, é São Paulo. São Paulo. A gente ajuda na internet, a gente tenta dar dicas de falhas para o pessoal que às vezes está com um contrato de um hotel e tem algum problema, mas tem que se qualificar, não tem jeito, tem que unir a experiência da pessoa com a qualificação. Só a qualificação sozinha não adianta, mas você tá entendendo? Tem que ter o conjunto da coisa. Às vezes o pessoal me pede ajuda de VRF, e assim, se for uma pessoa que não está enganjada nessa parte base, por exemplo, se o cara não souber o que é temperatura de condensação, o que é temperatura de evaporação, até para ajudar fica difícil, né? Tu passa por isso algumas vezes? Direto. Às vezes o cara quer que a gente dê uma dica mediúnica da coisa, o cara não mediu nada, ele não olhou nada, ele não viu tensão, se a tensão chegou, se não chegou. Acontece, como VRF eu posso colocar um módulo mestre e escravo, né? Eu tenho um disjuntor para o mestre, eu tenho um disjuntor para o escravo. Sim. Ele tem que medir. Porque se ele não medir, já aconteceu várias vezes, você sabe disso, no discretão de selfie, o disjuntor está com uma fase cortada lá internamente nele. Então ele tem que ter a ferramenta na mão. Não adianta querer achar que vai chegar lá sem nada, só com a chave Phillips e vai descobrir o problema, não. Você tem que olhar dados. A vantagem do VRF qual é? Ele é todo microprocessado. Na condensadora você consegue olhar tudo. Você tem que ter um manual. Ninguém vai conseguir decorar todos os modelos de VRF. Não tem como, não tem como. Ninguém evolui igual o celular, gente. Você pensa bem. Celular, cada 2 anos estão lançando um novo. VRF é a mesma coisa. A LG, ela antigamente, ela lançou um Multi V3. Vamos lá. Antes era o Plus. Antes era o Plus. Depois foi o Multi V3. O Plus 2. O Multi V3, ele é 3 compressores no mesmo módulo, módulos maiores, né? Um compressor inverter, 2 fixos. Hoje, a LG é 100% inverter. Já é outra conversa. Ou seja, o cara precisa se... Imagina que você não tem um manual, por exemplo. Tem que estar com o manual na mão sempre, sempre. Mastiga ele, pesquisa, leia, faz um curso básico, porque é o seguinte, existe um padrão. Existe um padrão de tubulação, existe um padrão de funcionamento. A lógica de funcionamento. A lógica do ciclo de refrigeração ela é a mesma, desde um veículo de carro ao VRF. E você concorda que se o cara não tiver essa lógica básica do ciclo de refrigeração, ele não vai ter muita dificuldade no VRF? Ele tem uma dificuldade em questão microprocessada da coisa, mas do ciclo em si, não. O que muda? Um compressor inverter. Ele tem, como são várias evaporadoras, ele tem que entender que as válvulas são eletrônicas, elas abrem, elas fecham. Então tem as suas particularidades da coisa. Mas o funcionamento em si, questão de pressão, de temperatura, ele tem que ter essa noção básica do ciclo para poder entender a coisa. Até porque, Barão,
pelo que eu vejo um exemplo, quando o fabricante bota uma válvula lá, cheio de válvula eletrônica no condensador, uma válvula para controlar o subresfriamento, uma válvula para controlar o superaquecimento, uma válvula para monitorar a temperatura de descarga, uma válvula para controlar a condensação, porque os sensores mandam informações. Por exemplo, máquina da LG, se tiver com pouco fluido, às vezes os ventiladores não partem porque a temperatura de condensação fica baixa. Aí o ventilador não funciona, o cara condena o ventilador. VRF é a mesma coisa. Então, o que acontece? Por isso que eu falo. É um sintoma, né? Isso. O cara tem que ter dados. O cara vai lá e viu que ele tem uma opção que ele vai lá e coloca o equipamento em modo de refrigeração. O equipamento vai ao máximo de potência dele. Sim. É um tipo um teste RAM. Isso, é refrigeração forçada, né? Como fala muito na Itachi, né? Itachi fala teste RAM. Que é o teste de partida, é um teste que você vai jogar no máximo de potência. A Samsung, quando você joga nesse teste, ela vai para 4 graus, independente do controle remoto. O controle remoto fica inibido, então o equipamento vai trabalhar no máximo de potência. Você percebeu que os ventiladores não estão rodando em plena carga? Tem alguma coisa errada. É um sintoma para você descobrir algo. Que vem, aí você vem dados, através do ciclo básico que você tem que estar na minha vez, segundo a minha linha de raciocínio, é o seguinte: se o cara não entender que a temperatura de condensação, mais ou menos para meio de estudo, a ar, no sistema ar, é em torno de 50 graus Celsius, se ele não entender, não tiver esse discernimento, se a máquina tiver com a temperatura de condensação alta, ele não vai conseguir visualizar isso. Ele vai tomar um monte de ação que não seja referente a esse problema. Você concorda? Você acha que isso aí é o caminho? É um pouco complicado porque, por exemplo, a linha de VRF, como ela é uma linha modular muito grande, é um multi-split que vai variando lá, você tem que, por exemplo, você não faz balanceamento no VRF. O VRF é calculado a carga de gás. Já veio no projeto, né, Barão? É importante você falar isso pra galera. Tem que ter um programa, alguém tem que ter calculado isso, mas eu sempre falo com o instalador que lá na instalação ele tem que recalcular aquilo ali. Por quê? Ele tem que saber calcular. Porque projeto é projeto. O projetista, ele calculou, ele estimou quanto seria a tubulação tal, quanto seria a tubulação tal, e o sistema foi e calculou sozinho. Mas a gente sabe que na instalação existem mudanças. Sim. A tubulação ia ser por aqui, passou por ali, aqui tinha uma viga, foi para o outro lado, houve uma mudança de máquina. Você tem que recalcular o negócio para ter certeza que o cálculo está correto. Então, se o cara tiver dificuldade em calcular isso, ele pode pegar esses dados de novo e levar lá para o projetista recalcular também, que fica mais fácil, né? É porque você tem essa facilidade, né, Barão? O manual mostra, se o cara pegar o manual e ler, juro pra você que ele vai compreender. Não, eu também entendo. Quem está se propondo a mexer com o equipamento VRF, que é um equipamento caro, ele não é barato. Ele é caro, tudo dele é mais caro. A tubulação tem que ser uma tubulação a partir de 5/8 mais grossa. A parede de 1,16. Isso quer dizer que a parede, quer dizer que o tubo vai ser o dobro do peso, gente. Olha bem, é o dobro do peso. E o quilo de cobre não está barato. Não está barato. Entendeu? Então tem que ser tudo muito certinho. As placas eletrônicas são caríssimas. Eles esperam que o isolamento seja elastomérico. Então é mais caro a instalação. Que inclusive no projeto, Barão, já vem dizendo qual isolante térmico utilizar, qual a espessura da parede do tubo. Exatamente. Né? Então assim, fica mais fácil você trabalhar dentro desse projeto, fica mais fácil você fazer um projeto. A sua empresa faz projeto hoje, Barão? Um exemplo, se hoje um instalador de BH tiver contato com um sistema de VRF e ele não tem por onde começar, ele pode procurar a sua empresa para dar esse suporte? A gente tem engenheiros, eu mesmo faço toda a revisão do projeto, a gente tem um cadista para fazer e o engenheiro vem e confere tudo assim. Então a galera de BH aí, ó, se precisar... Consultoria, projeto... A gente já tá famosinho em resolver pepino, né? Então, na hora que o bicho pega, chama o Barão. Chama o Barão, o rei do VRF. Aí a gente vai lá e resolve. Então, assim, a minha escolinha foi a Itachi. A Itachi é uma mãe, né, cara? Excelente equipamento. A Itachi é uma mãe, eu gosto muito da Itachi. Ela teve algumas reviravoltas aí no passado recente, mas ela já está bem reestruturada. Mas hoje a gente trabalha com Samsung, com LG, com Midea, com Comer. Quem gosta trabalha com qualquer... Treina, a gente... Porque existe um padrão e ninguém sabe tudo. Não. Inclusive na mesma marca, como a gente estava falando, LG. A LG tem vários modelos de VRF. A gama de VRF é enorme, gente. Você imagina, quem imaginava antigamente você colocar um condensador a 100 metros de desnível? Isso é desnível. É um prédio enorme. Sem sifão. Sem sifão. Mas que porra de máquina é essa?
Ninguém imaginava um negócio desse, não. E hoje você tem essa possibilidade, entendeu? Tem as regras, você tem que saber calcular, olha o manual, faz um projetinho, faz a coisa certa que não dá errado. Eu sempre falo pro pessoal para mim limpar a linha, apesar de não estar obrigando, só porque eles não obrigam você a limpar a linha, por quê? Eles falam que você passar o nitrogênio na solda. Sim. Só que existe outras impurezas que acabam acontecendo. Um funcionário vai lá, passa a tubulação, não tomou o cuidado devido, entrou uma sujeira. Essa tubulação, ela estava estocada em algum local. Se ela estivesse aberta, pode ter certeza, se você olhar ela quando chegou na hora, ela tá suja. Barão, o que que eu faço? Não sei se, provavelmente você toma alguma ação. O que que eu faço na prática quando eu pego uma instalação de VRF? Eu pego um tecido que não libera algodão, umedeço ele no 141B, passo uma guia no tubo e limpo. O pano sai do outro lado preto. Eu faço também. Aí eu isolo as pontas. Eu faço sem o produto, mas o melhor é com o produto. Eu faço com 141B, passo e aí, cara, fica zerada as tubulações. Eu faço isso antes, faço as soldas, principalmente das mais grossas, que essas é realmente o bicho pega mesmo. O óxido cria muito de cobre. Muito. Porque, imagina, a tubulação já é grossa. Demora-se a fazer a solda, porque demora a esquentar. E a quantidade de ar ali dentro também maior. Entendeu? Aí no final ali, eu vou e faço uma limpeza, eu faço a circulação com bomba e filtragem para tirar qualquer, porque às vezes entra bicho. O cara deixou lá, esqueceu, deixou aberto, entra um inseto lá dentro. Aí para na válvula de expansão eletrônica aí. Ixi, não tem mecânico que resolve, eu fico louco. Porque aí o evaporador fica gelando e desligado. Eu já vi situação de empresa grande, dar um mole, de não seguir esses procedimentos, esses bons, né? As boas práticas. Boas práticas. E aí parar assim de dar problema de válvula da linha toda. Você imagina se você tem uma linha inteira, um valor aquisitivo alto que foi investido e o negócio dá pau. Não, é complicado. Aí você fala pro cara assim, bicho, vamos jogar esse gás todo fora, vamos fazer tudo de novo, vamos limpar essa linha. E você às vezes se você abrir a válvula, você descobre que tá lá. E você não sabe a procedência do fluido. Quando o cara não toma um cuidado desse, vou te ser sincero, Barão, quando eu pego uma obra de VRF lá no Rio, eu fico sem dormir, cara. Porque eu fico tão preocupado, porque é muita responsabilidade. Eu te ajudo, cara. Cara, mas assim, não, mas é uma preocupação mesmo, é natural, o processo todo é feito, é tudo direitinho, limpeza de linha, circulação com nitrogênio. Depois que o nitrogênio foi circulado, que a linha está lá quase que fechada, eu limpo todo esse sistema com 141B, limpo tudo, deixo tudo no esquema. Só que a preocupação do sistema em si eu ainda tenho. E na verdade eu acho que é isso que me movimenta, esse frio na barriga. Será que vai dar certo? Caramba! Então isso é uma coisa muito legal, mas eu fico muito preocupado. Você falou sobre o gás. Gente, gás que é homologado pelos fabricantes, que eu me lembro, são os 3 a 4. Sim, sim. Não é mais que isso. São os gás mais caros. Não vamos falar aqui de marca não, né? Sim, né? Mas... Não vamos falar que a gente é patrocinado. Senão vai dar alguém vai ficar com ciúme aí. Mas não fica pegando qualquer gás porque ele está mais barato não, gente. Não faz isso, ainda mais um equipamento tão caro como esse, porque você gera problema. E hoje, Barão, por exemplo, vou dar um exemplo de que eu conheço. A LG adquiriu o analisador de fluido da Mastercool. Então as autorizadas têm como monitorar se esse fluido é de procedência ou não. Então se der algum problema ela pode mandar um técnico. Então se você inserir lá e queimou um compressor, teve algum problema, com certeza ele vai chegar com esse analisador lá. Sério, gente. E aí ele analisa aquele fluido, você tem um equipamento lá caríssimo, analisa aquele fluido e viu que esse fluido está contaminado, ele vai negar a garantia na hora. E aí o instalador vai se virar com o cliente final. Outra questão, gente, é sobre o cabo de comunicação. Cabo de comunicação não se faz emenda de meio, é máquina a máquina. Isso aí. Tá? Essa galera que quer economizar lá e vai e faz um pé de galinha, tá vendo o pé de galinha? Já. Pé de galinha, vai emenda, joga para um lado para o outro, ali você cria uma resistência. E aqui são pulsos elétricos. Comunicação, né? E aí, mas funcionou por um mês, mas ali é uma resistência. Cedo ou tarde essa resistência vai dar um problema. Claro. E depois que dá um problema de comunicação, amigo, dá trabalho para você achar onde é que é o problema. E aí você tem uma infraestrutura toda feita. Eu uso tubo galvanizado ou Cell Tube. E aí o que acontece? Esse tubo galvanizado, a infra de comunicação está toda dentro dele. Então se eu tiver um problema ali dentro, eu vou ter que repassar tudo. Então eu tenho o maior cuidado com isso aí. Eu vou te fazer uma pergunta, Barão. Tu usa estanho nessas soldas?
Eu não faço nem sol. Eu também não. Eu acho, eu gostaria até que a galera de repente opinasse aí. Eu acho que o Stan, ele cria uma resistência a mais nesse condutor, cara. Ou o cabo passa direto, ou a emenda pode estar na máquina. Você chegou na máquina e dela derivou, certo? Isso é o que eu faço. Com relação, quando é automação, eu sempre puxo da condensadora. Porque muitas marcas, se você puxar da evaporadora, ela não funciona. Sim. Dá erro. A Trend eu já tive esse problema, então eu estou falando de experiência. Já passou por isso. A gente tem um pouco mais de estrada do que os demais. Não é que a gente sabe tudo, não, que ninguém sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Eu estou aprendendo todos os dias. Todos os dias. Também. Você estava comentando isso um dia desse comigo. Então, bem, cabo para VRF é shieldado. Algumas marcas, em exceção, aceitam você colocar cabo PP. É raro. Eu não tenho coragem, eu não tenho essa coragem. A Samsung aceita? Eu não tenho coragem. Eu coloquei. Funciona. Funciona. Imagine, eu fui numa instalação que não era minha para resolver um problema em Manhuaçu. O equipamento era da Itachi. Uma das marcas eu descobri que o cara não passou o cabo shieldado para ela. Não tinha cabo. Tinha um fio que ele passou, que eu acredito que foi só na época de startup, depois ele foi lá e cortou. Um cabo desse, 2,5, horroroso. Eu saí puxando assim de fogo, lá ver o cabo todo. O que eu vou fazer no interior de Minas Gerais para arrumar cabo shieldado? Você não arruma. Como é que eu vou em Belo Horizonte buscar cabo para voltar? E o cliente precisando para resolver o problema, eu fui lá para resolver. Eu fui lá e comprei um cabo PP e passei. Funcionou. Não é recomendável, gente, pelo fabricante. Mas funciona. Qual o problema ali? O problema é os harmônicos. É se você passa junto com um cabo de energia, porque aí tem um campo magnético. Esse campo magnético vai dar... interferência. A gente tem que entender a coisa, né? A gente não pode também ficar cego e botar e andar só em linha reta, não. Por que usa esse cabo shieldado, um cabo de instrumentação? Ele tem uma malha que ele impede esses harmônicos de dar algum problema. Mas se você meter ele em cima de um reator de lâmpada, vai dar problema de qualquer jeito, porque ali é muito grande o campo magnético. Vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu que foi atender uma máquina até da Midea, se eu não me engano, Espírito Santo. E é um professor que eu conheço, muito competente. A máquina, todo dia, 9 horas da manhã, dava erro de comunicação. Todo dia, no mesmo horário. Cara, sabe o que era? Ele me contou essa história. Era a cafeteira, que tem uma resistência. Cafeteira essa de padaria industrial. A resistência criava um campo magnético tão forte que interferia na comunicação da máquina. E a infraestrutura estava passando próximo da cafeteira. Tá vendo? Cara, ele conseguiu, trocando uma ideia com a menina da cozinha, tirou a cafeteira de lugar, nunca mais deu problema. Então é uma coisa muito cada boa. coisa que a gente encontra por aí. Então assim, todo e qualquer equipamento, desde um split simples, se você não instalar direito, ele vai dar problema. Hoje em dia a gente tem que se qualificar porque os equipamentos estão evoluindo e estão evoluindo sempre, eles estão sempre aprimorando. O mercado não tem mais espaço para quem não está se qualificando. Então, gente, pega o manual, mastiga o manual, procure fazer os cursos, acompanha sempre o pessoal que dá dicas aí, porque essas dicas... E tem um canal lá, tem um canal também lá, né? Fala o canal aí, Barão, pra galera aí. É Artco. Vamos botar embaixo depois? Então bota na descrição. Bota o link, vocês já entraram direto. Porque presta atenção, tem coisa até que eu dou dicas, as dicas que a gente dá às vezes, ela não é pra você saber tudo não, ela às vezes é pra te facilitar um caminho que às vezes nem o manual tá te falando. Tem coisinhas que a gente conhece de campo, de experiência, que a gente dá ali, te orienta, para que você saiba o caminho das pedras. É porque é dinâmico. Para você não sofrer, porque a gente já sofreu isso. Sofreu, Se a gente fala de conhecimento, porque a gente já passou por isso. Alguém teve que penar para você ter esse benefício agora. Exatamente. Então acompanha aí o canal da gente, acompanha o canal do Job, que é um canal muito bom. Inclusive a gente vai publicar esse vídeo também lá no canal seu lá. Vamos colocar lá. Tamo junto, hein, gente? Eu acho que legal. Já deu, né? Barão, obrigado. Gente, não esqueça, tá? Acompanha aqui o canal do Job, acompanha o canal do Barão. Vamos falar mais de VRF. Isso. Vai dar certo pra todo mundo. Vamos. 2019 agora, hein? É ano de vitória, vamos decolar. Beleza? Projeto RefriPlay, toda a disseminação de informação aí do campo. Galera, o mercado tá mudando para melhor, eu fico muito feliz. A refrigeração tá criando esses laços aqui. Parece que eu conheço o Barão já há uns 10 anos. É verdade. Então é muito saudável, muito benéfico isso para nós e para a classe.
Beleza? Um grande abraço aí, fiquem com Deus. E ó, o próximo é o Maxson Ferraz. Max, não fica com ciúme não, hein? Eu vou chegar aí, meu amigão, parceiro. Meu amigão. Um abraço, valeu galera.